Preço. No ano em que Pará de Minas comemora seus 63 anos de emancipação política administrativa, a iniciativa da Associação dos Arquitetos em resgatar um pouco dessa história é mais que louvável. É um presente para a atual e futura gerações de paraminenses. Para os profissionais, um presente ainda maior, pois registra a contribuição da engenharia, da arquitetura e da agronomia no desenvolvimento da região. Viajando no tempo pelas páginas Cidade em Construção, descobrimos como o homem enfrentou as condições adversas de seu tempo, venceu distâncias, minerou os rios, abriu estradas, construiu cidade física e culturalmente. Penso nos antigos habitantes do Arraial do Patafufo e de toda a região que tiveram o privilégio de desfrutar das caudalosas do Rio Pará, antes de encontrar o Paraopeba para, juntos, nutrirem o São Francisco sua água doce e generosa. Imagina a casa de ferragem de Amedeu Graça, um dos construtores de nossa cidade, movimentada com carroças à porta, sendo carregadas com materiais de construção. Lembro-me dos dourados pescados no Ribeirão Paciência, que até a minha adolescência tinha águas límpidas e viscosas. O sabor da manteiga Julita, desmancha-se em nossa imaginação, às vezes interrompida pelo apito da fábrica de tecidos, chamando os operários para mais uma jornada. Na década de 50, Pará de Minas deu mostras que estava à frente de seu tempo, com a implementação de um plano diretor que orientou seu desenvolvimento econômico e urbanístico. Hoje, a realidade nos desafia a buscar um desenvolvimento sustentável para que os recursos naturais sejam preservados para gerações futuras. E isso não é responsabilidade só dos técnicos, mas também dos moradores, administradores, liderança, juventude, enfim, de todos. Os dourados, piabas e traíras podem até não voltar ao paciência, mas há muito a recuperar e a preservar. O exemplo do passado nos mostra que podemos atingir esta meta, com planejamento, dedicação e corações abertos. Marcos Túlio de Melo. Vila do Pará, 1896. Prólogo. Quando o homem, no seu hábito de atravessar pequenos riachos, pisando em galhos caídos das árvores, foi desafiado pela natureza, a necessidade de travessias maiores, previu que poderia derrubar um grande tronco, ateando fogo em sua base, para que caísse e formasse então um ponte seguro para o seu intento. O fogo é o símbolo do começo da civilização, e o tranco da árvore abatido, o primário de engenharia. Elementos que, manipulados instintivamente, provariam existir duas fontes de energia, o fogo e a gravidade. O fogo, anteriormente utilizado para aquecer, iluminar e para cozinhar, foi então fabricado como instrumento de trabalho. O tronco trouxe a facilidade de se deslocar para levar as conquistas das distâncias. Numa segunda experiência, procurando movimentar-se com mais liberdade, queimou internamente inventou a canoa para depois chegar à roda e ao eixo. Tal descoberta pelo homem, a intuição de utilizar os recursos naturais para construir o seu conforto e melhorar a sua vida no planeta. No Egito Antigo, encontraremos grandes obras canais de navegação, a irrigação do Vale do Nilo, o Templo de Amon e a grande pirâmide de Quéops, construída no século 27 a.C., que exigiu nada menos do que 100 mil trabalhadores durante 20 anos. Na Babilônia foram erigidas grandes represas, canais e arquedutos que teriam sido executados por volta do século 6 a.C. Trabalhos de engenharia são a Via Ápia, 312 a.C., construída por ordem do censor Cláudio César, e estrada pavimentada em alabastro e elevada a 1,50 metros do sol, totalmente em linha reta. O arqueduto Cláudio, iniciando por Calígula 36 a.C. e terminado por Cláudio 50 a.C. e o Pireu, Porto de Atenas, cujas primeiras fortificações datam do tempo de Temístocles, 493 a.C. Para o exercício de memória, poderíamos resgatar as maravilhas do mundo antigo, legado dos primeiros engenheiros da humanidade que testemunham a habilidade, a pesquisa e consequente conhecimento das forças da natureza, que podem ser manipulados com sabedoria para promover a evolução do ser humano, cidadão do universo. A engenharia constitui uma atividade tão antiga quanto a própria civilização, mas só há cerca de dois séculos passou a ser levada em consideração, quando se verificou que tudo quanto o homem construía, instintivamente, era regido por leis matemáticas e científicas. O primeiro instituto dedicado à engenharia, a École Nationale des Ponts et Chaussées,
Foi instalada em Paris em 1747. Em 1818, fundou-se em Londres o Instituto de Engenheiros Civis, com a finalidade principal de defender e prestigiar o significado da profissão. 10 anos depois, o Instituto pleiteou uma carta régia, e para tanto precisou adotar uma definição de engenharia civil, recaindo a escolha na fundadores da associação, o famoso especialista em estruturas de madeira, Thomas Tregout. Engenharia é a arte de dirigir as grandes fontes da natureza para o uso e a conveniência do homem, pelo aperfeiçoamento dos meios de produção e de transporte, tanto para o comércio interno quanto para o externo, aplicado às obras de estradas, aquedutos, canais, navegação fluvial, docas e armazéns para facilidade de intercâmbio. A navegação por meio de energia artificial para fins de comércio, a construção e adaptação de maquinarias e a drenagem das cidades. Hoje, a engenharia estende horizontes bem mais largos do que aqueles previstos por Tregout. O engenheiro transformou-se do antigo Politécnico de Cultura Geral e moderno especialista, graduando a sua posição desde o técnico até o cientista e ganhando uma série de outros nomes. Geólogo de Minas, agrimensor, agrônomo, urbanista de obras navais, higienista, construtor, industrial, sanitarista, eletricista, químico, economista, metalúrgico, mecânico, automobilista, astrônomo, calculista, aeronauta, conforme receba a graduação correspondente a um desses ramos do conhecimento da perspectiva técnica. Sua presença cresce em todos os sentidos, nas capitais e nos campos, no subsolo e no espaço, nas residências e nos escritórios, nas oficinas e nos laboratórios. Em nosso meio, em nossa terra-mãe, os engenheiros de todas as engenharias e de todas as arquiteturas participaram com elemento fundamental para a elevação de nossa sociedade. Eles fizeram a história de Minas, a construção de uma cidade. A história de um burco, Rua 20 de setembro, 1924, o Estrela do Indaiá. Conta os historiadores que por volta de 1695, uma bandeira se pregou pelos seus matos gerais, terra agreste explorada pela capitania de São Paulo do Piratininga de São Vicente, em busca do ouro que trazia o poder, a autossuficiência econômica dos seus integrantes e o reconhecimento da coroa portuguesa, pela conquista da terra tão necessária sobrevivência de povo aventureiro e ambicioso. Estava encoberta pela coroa as lavras de ouro, ágata, pedras coradas, prata, retornadas aos descobridores em Benés, pensões, hábitos de Cristo, poros de fidalguia, tabelionatos e padrões mobiliários hereditários. A entrada que se iniciou em 1693 pelo tabateano Antônio Rodrigues Arzão retirou apenas 3/8 das Cataguás, das quais se fizeram duas alianças de casados. Com fracasso, os chefes se desentenderam por este ouro do rio Casca e dissolveram a desorganizada bandeira que viera sob a mão de ferro do capitão de tropa Bartolomeu de Siqueira, de Miguel Garcia e de Carlos Pedroso da Silveira. Passada de Egito, Bartolomeu de Siqueira, como a tropa de índios amontoados, negros cativos e bandidos mercenários, desceu para o sertão do Paraupeba, em busca do ouro. Levou sua gente através da Serra até o Vale Paraupebano, por onde desceu. O local já foram mexido antes, não produziu o que dele se esperava. O bandeirante de Taubaté tomou rumo das terras do Poente, esperava a revelação da fortuna. Após o merecido descanso, levantou acampamento e pôs-se arremetida pela Agreste até encontrar os morros. De repente, o rio aparece e vence com suas famílias à beira, onde os curumins nadavam lagos em alegria infantil nas águas rasas. Foi então que o carregador de broacas da bandeira clamou em tupi o Guarani. Pitangui, traduzindo, esse era o rio dos meninos, ou água em que o menino pode nadar. Estava descoberta a jazida dos sonhos, que propõe os 28 gramas e 68 gramas de ouro, apurado na bateia. Bueno, vislumbre do sucesso, sentenciou uma onça e 8 oitavas. Foi bastante para que o sítio fosse batizado no futuro próximo de Arraial de Nossa Senhora da Conceição da Onça, hoje conhecido como Cidade de Onça do Pitangui. Bartolomeu Bandeira não foi adiante. Retornou a Taubaté e nunca mais voltou aos seus gerais. Mas deixou de novo descobertas as minas de Pitangui, já exploradas há tantos anos pelos pretos refugidos. Deixou lugar para Bartolomeu de Silveira, já mandava nas terras do Rio das Velhas, que abraçava o curso do Paraupeba. E aí só entrava quem fosse autorizado pela cultura anhangueira.
No Sabaraboçu, sede dos comandos do velho que pescou fogo na água, estavam presentes José de Campos Bicu e Antônio Rodrigues Velho, seu genro, do cabo de tropa Domingos Rodrigues do Prado Filho, e outros da mesma laia. Aconteceu que os conterrâneos não conseguiram salvo-conduto para explorar as terras dominadas pelo Diabo Velho, e puseram-se para o São Francisco, procurando as terras do Poente, onde sabiam existir muito ouro. Um guia mameluco que vivia no Bossu serviu-lhes há muito custo de batedor. Já está à altura, a guerra dos Eguabas estava acesa entre a capitania de São Paulo e das Minas do Ouro, o que não foi empecilho para os forasteiros entrarem em terra. Em 1708, deu no que deu. O ouro do Pitangui fez o Agreste progredir, e a velha serrana deu-se por instalada e reconhecida como Vila de Nossa Senhora da Piedade de Pitangui, marcada posteriormente por sua braba gente revoltada pela cobrança abusiva dos quintos do ouro. Registra-se que em 1715 teve em Pitangui o segundo Anhangueira, que sofreria fruto de varíola se não se retirasse para as próximas que seus conterrâneos recomendaram. Essas terras ficavam para mais do que uns léguas de um posto dos guardas da coroa, fiscais atentos ao tráfico do metal amarelo. Disseram que lá acabaram de instalar um esquisito português e obter cartas de Seis Marias por deferências que foram muito apreciadas pela coroa. Havia uma fase de desenvolvimento com ponto de comércio para as necessidades dos tropeiros. Seu proprietário era realmente diferenciado pelos comentários gerais, pois se contava que o lusitano gostava de aparecer como abastado para ganhar confiança em conhecidos. Porém, a realidade era outra. Dizia que o cidadão apelidado de Patafúfio, em analogia ao seu aspecto bastante de baixa estatura, acentuado pelo maneiro de andar semelhante de um pato, ainda carregava fama de charlatão. De gente que aparentava ser o que não é, buscando o adjetivo falso da língua pátria. Este lusitano descer as minas juntamente com os primeiros poderes que acharam Pitangui. Quando Bueno da Silveira caminhava para o Poente, o Fúfio variava para o noroeste dos morros, onde os campos eram verdes e cortados por um rio caudaloso que os índios chamavam de Indaiá. Naquelas terras, garimpais em pedras preciosas que o rio dava. E foi com muito esforço dos cativos que o homem conseguiu alguma coisa. Alguma coisa não muito valiosa, mas com opulenta aparência de ser. Uma enorme pedra brilhante do tamanho de um pêssego. O alvoroço foi estupendo. Diamante daquele era um fenômeno. Talvez o maior do planeta. O que serviria para mundos e cobertura da coroa. O diamante era belíssimo. Depois de lapidado convenientemente, assumiu um aspecto de realeza, o que foi bastante para o explorador arquitetar um plano que lhe renderia a posse definitiva de uma imensa Maria doada pelos monarcas de Alemar. Uma ideia quase diabólica. Com muito cuidado, enviou a pedra para a rainha como presente, agradando muito ao rei Manuel V, o que provocou verdadeiro frenesi no país do bacalhau e nos demais fronteiriços. Em resposta de agradecimento, vem em forma de carta de cessão de Maria, de doação de extensa faixa de terra por aquelas do oeste das Minas do Ouro. Foi por isso mesmo que o homem veio parar no sítio refrescante marcado pelo rio Paciência, onde estabeleceu um comércio e administrou uma grande fazenda. Seu nome era Manuel Batista Gomes, Manuel Gomes Batista, e a fazenda ficou conhecida para a posteridade como a dos Gomes. O diamante recebeu a portentosa alcunha de Estrela do Indaiá e foi exposto no Museu de Lisboa para admiração curiosa dos fidalgos de toda a Europa. Todavia, era falso. Era um quartzo puríssimo, mas não era diamante. Mas quem teria coragem de testá-lo? Ninguém ousava. E este mito não ficou para a nossa história. Acreditem se quiserem. Lendo ou não, o português que se chamava Manuel Batista Gomes tinha sua sede às margens do rio Paciência, afluente do rio Pará e por sua vez do São Francisco. Logo depois de se encontrar com Paraupeba, uma paisagem maravilhosa descortinava-se no ambiente esmeraldino. Era uma extensa vargem cortada pelo rio de águas cristalinas, sobre o leito de seixos rolados, e que corria serpeando entre as florestas marginais, sendo à sua direita uma serra aprumada, o morro de Santa Cruz como fundo de paisagem, área que se abria pelo lado esquerdo em longa plênora, continuando em suave e ampla elevação, de encostas em forma de escudos, na qual a vegetação exígua de campo favorecia o agradável descortínio do conjunto. E assim também
mais alto, alongava a vista panorâmica para os vales e afastados horizontes. Foi neste lugar que se plantaram as primeiras arranchações e as primeiras estalagens, e com o manto incipiente formaram um povoado, à margem do caminho de Pitangui, que aqui se trifurcava. À esquerda para Santa Quitéria, Esmeraldas, dando origem ao Arraial Novo e Vargem da Cruz, ao centro para o morro de Mateus Leme, Capela Nova, Betim. Sabaraboçu, atravessando o Morro do Neto, a Zumbeque, mais adiante a Mata do Cego, e à direita pela Tabatinga, a subida, pelo alto do Cruzeiro, dirigindo-se para o Porteiro do Campo, Lagoinha, Vale do São João e do Rio para cima, para Santana, Itaúna e São Gonçalo e vários outros destinos de oeste, próximos ou longínquos. Texto de Dr. Pilo de Almeida, História Antiga de Pará de 1700 a 1859. Portanto, o sítio formado na Mata do Cego, depois de Zambeque e Arraial Novo, ficou conhecido como Gomes, uma alusão ao português fundador. Os primeiros grupos de famílias, pelos nomes das localidades, Cardoso, Almeidas, Paivas, Meireles, pertencentes ao atual município de Paradiminas, e pelas denominações de várias propriedades rurais, podemos distinguir quais seriam os primeiros moradores que veio aqui o Arraial do Patafufo, fundado e reconhecido em documentos que remontam de 280 a 300 anos. Em 1718, já se conheciam os guardas, posto avançado da coroa que regulava a fiscalização do tráfico do ouro de Pitangui, localidade que abrigava um pelotão da Força Armada do Rei, funcionários de pesagem, cobradores de impostos e a famílias destes. Lá se erigiu uma capela, ao mesmo tempo que se instalava uma fazenda, a fazenda dos guardas concedida em carta de Maria a Diogo da Costa Fonseca, morador da velha Serrano Pitangui, em 1718, para suster a pequena população. Desta época, já se registrava comércio efetuado com arraial próximo a 6 léguas, que era senão outro do Patafufo, já substantivado em linguajar popular. A fazenda dos guardas, junto com a da Mata do Cego, depois do surgimento da fazenda da Cachoeira, formam o primeiro núcleo da civilização da região do Rio Pará e adjacências, trazendo gente portuguesa, espanhola e mestiça dos principais pontos de partida de São Paulo e de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou dos mais próximos como Pitangui, Vila Rica e Vila do Carmo. As primeiras fazendas são as da Passagem, Ribeirão do Ouro, Joatuba, Candoga, Natividade ou Guarda-Morte de Francisco Salles de Almeida, Boa Vista, Gameleira, Moreiras, Machadão, Pau Grande, Tavares, Lagoa, Olhos d'Água, Zambeque, Bom Sucesso, Antunes, Meireles, Vargem do Engenho, Teara, Tristão, Limas, Garcia, Restinga, Costas, Retiro, Capão Grosso, Reimão, Parição, de Baixo, Paciência e outras. Portanto, além das famílias que emprestavam os nomes das fazendas, vieram outros para o comércio, indústria, serviço, assistência e demais atividades que poderão ser reconhecidas como os Teixeiros, os Leles e Bragas, Morais, os Pinto e Coelhos, os Melos e Pereiras, os Duartes, os Moreiras, os Santos, os Alves e Diniz, os Araújos e Lopes Cansados, os Ferreiras e Penas, os Oliveiras e Gonçalves, os Paivas e Silveiras, os Almeidas, Vasconcelos, Vila Nova, os Cruz, Moura e os Faria, Batista Esteves, Viegas, os Leite Praça, os Rodrigues, Mendonça e Marinhas, os Queiroz e Evangelistas, Morão e Freitas, os Correias, os Mirandas e Machado, Campos e Abreu e Silvas, os Ribeiros e dos Valadares, os Capanema e os Xavier, os Fonseca, os Menezes, os Vilaços, os Varelos, os Mendes e Guimarães, os Praxedes, os Orcílios, os Marques, os Salles e Lages, os Coutinhos e outras mais recentes. O Arraial do Patafufo. A mais antiga e preservada referência de toponímia do Arraial encontraremos no documento da Instituição de Igreja do Estado de Mariana, em uma provisão datada de 3 de julho de 1772, cujo texto é: instituiu uma capela no lugar do Patafufo, da freguesia do Pitangui, com a invocação de escolher os moradores, e no sítio que marca o Padre João Pimenta da Costa.
Embora se desconfie ser lenda a origem do nome Patafufo em relação ao ilustre comerciante português fundador do lugar, não se tem dúvidas quanto ao nome próprio do homem que assina vários documentos, juntamente com outros moradores da localidade, no empenho que se fez para a construção da antiga capela. Em 1800, visitas de passagem o Patafufo, o Dr. José Vieira Couto e documenta tal fato das memórias sobre Minas da Capitânia, encontradas na Biblioteca Nacional. O mesmo ocorre em Carta Geográfica da Capitania de Minas Gerais de 1804, original preservado no Estado Maior do Exército. O espaço entre o primeiro registro oficial em 1772 e o de 1800 é obscuro para a história. Entretanto, não é para os relatos e pesquisas apócrifas, as quais se tornam a luz pelo novo interesse que se apresenta na atualidade. Se conseguimos elucidar as origens de Minas e sua construção desde os primeiros anos do século XVII, não poderíamos nos propositadamente a falta de informações oficiais de qualquer intervalo inócuo. As construções de muros primitivos pelos escravos africanos, as trilhas abertas peregrinos, as antigas roças apontadas, os nomes de grotas, minas d'água, capoeiras, clareiras, riachos, pastos, paragens, abrigos, capelas, minerações, cruzes, abelhas, entradas e muitos objetos encontrados em fazendas, nos informam com certeza sobre as primárias da instituição do povoado. E se quisermos dar vazão à intuição, descobriremos muito mais do que se fala. Enriquecendo a informação com as referências do Barão von Lechevich, pesquisador e colaborador para a geologia do Brasil, que em sua obra Brasília e Contribuição para a Geognóstica, 1818, revela em texto e no novo mapa da Capitania de Minas Gerais, 1821, número 7711, a da Mapoteca do Itamaraty. A existência do nome primário de Pará de Minas, quando realizou viagem e transpôs os guardas na proximidade Arraial do Patafufo. A data de 6 de fevereiro de 1715 é o marco inicial histórico do reconhecimento do distrito do Patafufo, que fazia parte da então criada Vila de Nossa Senhora da Piedade de Pitangui, juntamente com todos os agrupamentos e povoações da região. Ato reconhecido pela Carta Régia de Dom João V e instituído pelo primeiro governador da Capitania de Minas Gerais, criada em 9 de novembro de 1709, Antônio de Albuquerque de Carvalho. Da primeira capela no lugar do Patafufo, em 1772, até a elevação de paróquia de Nossa Senhora da Piedade do Patafufo, em 8 de abril de 1846, desenvolveu-se muito no Arraial, que tinha em sua freguesia capelas de Santo Antônio de São João acima, Garatinga do Piqui. O primeiro vigário colado foi o padre Paulino Alves da Fé, apresentado pela Carta Imperial de 18 de janeiro de 1848. A Vila do Pará. Manuel Batista Gomes já havia desaparecido, mas seu projeto foi ampliado pelos seus seguidores e companheiros, seguindo a autonomia religiosa, prestaram suas providências para a elevação política do distrito pertencente a Pitangui, à Vila Autônoma. Consoante a Lei Mineira de número 306, de 9 de outubro de 1848, compreendendo Santana, Itaúna e Mateus Leme. O fiasco verificou-se causado pela falta dos habitantes do Patafufo preencher as exigências oficiais da construção da Câmara, da cadeia e do Salão do Júri, dentro do prédio estabelecido. A Vila do Patafufo foi suprimida pelo artigo 13 da Lei número 472, de 31 de maio de 1850. Agravou-se a situação política entre os conservadores ou cascudos e os liberais ou chimangos, que desde 1840 agitavam a velha província de Minas, sobrando prejuízos também para a vila emergente. Desta época, até a restauração da vila, verificou-se um grande lapso de memória e no progresso do lugar até quando foi a mesma restabelecida, com a denominação de Vila de Nossa Senhora da Piedade do Pará, Lei Provincial número 882, de 8 de junho de 1858, com os habitantes do lugar procedendo às suas necessárias e superando as políticas acentuadas. A vila foi oficialmente instalada a 20 de setembro de 1859.